Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um Domingo Samurai. Hoje, falando sobre a síndrome de Burnout, burnout ou estafa profissional. Dentro da terapia oriental, a gente observa que vários fatores afetam a questão da fadiga, da irritabilidade, das questões de falta de sono, das questões do afastamento social, da apatia, muitas vezes, frente aos desafios, da desesperança, tudo que a gente nota nessa síndrome. Muito comum hoje em dia na área da saúde, que tem atuado mais do que nunca com tanta intensidade nesse momento de desafio. Muitas vezes isso vem pela incompreensão, né, do que aquele ser que está ali prestando serviço, que está investindo a sua energia, passa. Ele tem um histórico biopsicossocial dentro do seu processo que ele traz para a sua jornada. E sim, a gente precisa compreender e entender para que se consiga colocar a pessoa no lugar certo, no momento certo, com a quantidade de atividade certa. E eu sei que isso é um desafio dentro de um processo. Quando a gente consolida um grupo, um modelo, a gente consegue, investindo energia, fazer isso. Mas vamos entender isso olhando um pouco mais de perto. Há algumas décadas, particularmente, se descobriu que isso acontecia em algumas atividades, principalmente as que têm mais pressão, as que lidam com o público, as que têm uma exigência do acerto muito maior. E muitas vezes, algumas que têm algumas condições insalubres e ambientes tóxicos, né? A gente nota com muita clareza isso. Dentro da terapia oriental, a gente percebe que essa fadiga, esse cansaço, essa irritabilidade, a apatia, né, muitas vezes a desesperança, pode vir de todas as áreas. Depende muito do que? Depende muito de como essas questões na sua área profissional são feitas. Como eu sempre digo, depende muito do nosso olhar sobre essas questões. Depende muito como a gente vê o nosso ambiente de trabalho, como a gente vê as pessoas ao nosso redor, como a gente percebe o ambiente em que a gente trabalha e também o ambiente que nos circunda. Muitas vezes a gente percebe ele como muito bom, muitas vezes como estressante, às vezes até como tóxico. Raras vezes como um ambiente muito bom. Em percebendo isso, a gente vai juntando todas essas peças e vai compreendendo. E nesse momento, um alerta, um sinal tem que se ligar aqui dentro da nossa mente. Por quê? Porque você quer trabalhar, você precisa de trabalhar, muitas vezes você gosta de investir energia naquilo que você está fazendo, mas as condições, o ambiente, os sistemas interpessoais ao seu redor não estão funcionando bem. E você tem que fazer sim um movimento de parada. E pensar. Afastar um pouco desse centro, do olho do furacão, respirar um pouquinho. Talvez você consiga fazer isso, talvez você precise da ajuda de alguém num primeiro momento, mas pensar sobre o que está acontecendo. A partir do momento que você pensa sobre as coisas que estão acontecendo, você pode pensar na mudança. Como eu digo, dentro da terapia oriental, quando isso acontece, mudanças dentro do seu organismo acontecem, mudanças dentro da sua mente acontecem, mudanças naquilo que você sente, como você vê e como você percebe acontecem.
as energias, muitas vezes relacionadas com o fígado, são afetadas, com o pulmão, são afetadas, com a energia do rim, são afetadas. Tudo depende de cada pessoa. Por quê? Tudo isso que acontece na síndrome, na fadiga e nesses sintomas que eu comentei, eles atingem cada pessoa de uma maneira particular, diferente. Não é da mesma forma para todos. A gente pode dar um nome para caracterizar, né, unir um grupo, mas é muito importante. É fundamental que a gente entenda que cada pessoa reage de uma maneira. A ansiedade para uma pessoa é de uma maneira e fisiologicamente se manifesta de uma maneira especial, particular, peculiar. A agressividade, a própria apatia. E dependendo desses caminhos que elas vão formando, vai sendo afetado os órgãos, os canais energéticos. E na medida que a gente faz a avaliação, faz a análise, a gente consegue compreender isso e poder, a partir desse ponto, começar a realizar as alterações através do processo da acupuntura e através do processo da terapia oriental. Mas por que, Sérgio, do processo da terapia oriental? Porque muitas vezes, e sempre tem uma parte que colabora, a maneira com que a gente vê o processo influencia muito naquilo que nos atinge e naquilo que nos move dentro das emoções, dentro da mente, dentro do organismo, dentro da fisiologia, tanto material quanto energética. Quando a gente começa a trabalhar isso, você começa a ter uma outra dimensão que pode abrir seus olhos para uma compreensão que pode e leva você a sentir melhor, a ajustar o seu posicionamento, a muitas vezes ajudar que o outro acerte o seu posicionamento com as suas atitudes, para que você e o seu ambiente fiquem melhores e você se sinta melhor. Sim, isso pode ser feito. Uma das coisas que eu sempre oriento e auxilio é no processo da meditação, um processo que ele regulariza os nossos hemisférios cerebrais. Ele regulariza esses nossos hemisférios cerebrais. E quando isso acontece, todos aqueles elementos que a gente precisa dentro da nossa mente para sentir bem, dopamina, serotonina, os hormônios, são regularizados. Se você faz isso habitualmente, você começa a obter habitualmente esse processo. Outra coisa que acontece, a partir disso, você começa a se sentir bem. Você começa a respirar melhor e você sabe, quando eu respiro melhor, melhora a minha oxigenação para minhas células, para os meus neurônios, para a minha mente. Eu consigo pensar melhor? Sim, você consegue pensar melhor. Quando eu medito, eu posso me conectar à abertura da minha consciência e entender melhor o que acontece ao nosso redor. Eu posso me conectar à minha espiritualidade, seja ela qual for, tenha certeza disso. Conectar a minha espiritualidade e transcender. Sentir além. Na medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai começar a compreender e a agir de forma mais gentil com você mesmo, de uma forma mais compassiva com você mesmo e de uma forma mais sábia, sempre com você primeiro e com os outros. E quando isso acontece, as mudanças no seu cotidiano acontecem, no dia a dia, na prática. E essas mudanças, elas passam através de você, para o seu entorno, para o seu ambiente de trabalho, para as pessoas ao seu redor, e aquilo que você recebe
a energia que você recebe, o tratamento que você recebe. A gente recebe muita energia no próprio diálogo. Uma energia que é boa, uma energia que não é tão boa assim. Mas você passa, quando, nesse momento, nesse novo momento, quando você recebe isso, você passa a filtrar aquilo que interessa e o que não interessa. E quando você passa a filtrar, o que não interessa simplesmente passa. Vai para trás e pode até sumir. Esse novo olhar, essa nova postura, o equilíbrio que você conseguiu através do tratamento, né? Com as agulhas de reparo, de recuperação, de equilíbrio dos órgãos, da visão com a terapia oriental, aliado com a meditação, pode mudar em tudo o seu processo e muda. Você pode mais, você pode juntar isso, como sempre, uma alimentação equilibrada, um exercício equilibrado, todos os aspectos que vão trazer para você o sentimento de bem-estar. Procure aquilo que faz com que você sinta-se bem. Que dê brilho nos seus olhos e alegria no seu coração, felicidade na sua mente. E na medida disso, você vai aplicando todos esses passos, um passo de cada vez. Saiba que na medida que você fizer isso, você vai se afastando das coisas, das sensações, do modo de ver que você não deseja, e cada vez mais se aproximando daquilo que você deseja, do estado de sentir-se bem, dos seus objetivos, dos seus sonhos, e dos seus sonhos que viram grandes projetos na sua vida. Guarda isso no seu coração e na sua mente. Fique bem, seja feliz e até nossos próximos encontros.